Aleluia, glória a Deus, que Deus maravilhoso, que Deus santo, Deus é poderoso, é um louvor que o pastor cantou, poderoso Deus, esse louvor, ele marca muito a minha vida, eu gosto muito desse louvor, poderoso Deus, e nós sabemos que o poder de Deus, ele pode mudar, ele pode transformar a minha, a sua vida, porque Ele é o mesmo Deus que fez grandes maravilhas há 2000 anos atrás, é o mesmo Deus que opera maravilhas ainda hoje na minha e na sua vida. Amém? Glória a Deus, igreja. Mas nosso tema hoje é família, um lugar chamado lar. Algo importante nas nossas vidas, porque família é algo que impacta nossas vidas. Família é algo que pode transformar nossos corações. Família é importante para mim, e é importante para cada um de vocês. Então vamos aprender a cada vez mais amar a nossa família, a estar presente na nossa família, porque é o alvo para que a gente venha conseguir a salvação para todos eles. Amém? Mas a palavra que eu vou trazer para vocês hoje é: seja um atalaia na sua vida, na sua família. O que é, pastor, ser um atalaia na sua família? O que é importante isso, você buscar ao Senhor? Atalaia significa alguém que vigia, observa, alerta sobre perigo, seja físico ou espiritual. Então você tem que ser um vigia na sua família. Você tem que realmente ter essa intimidade no Senhor, porque é importante você estar ao lado da sua família para que você venha conquistar, para que você venha ser o espelho da sua casa, para que a sua família venha ver que é uma unção sobre você, para que você venha conquistar a sua casa, conquistar a sua família, que é importante para nós. É um projeto de Deus, para que a gente venha ser o espelho, para que a gente venha salvar a nossa casa. Amém, igreja? Então aqui em Atos 16:31. Atos 16:31. Pode colocar no telão. Amém? Mas está aí, vamos todos ler. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu, a tua casa. Diga, será salvo, tu e a tua casa. Então crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. Você vê que o amor à família, a salvação da família é algo muito sério, algo muito importante que nós temos que ter no dia de hoje. O amor que a gente tem que buscar ao Senhor para que venha conquistar a nossa casa para o Senhor. Por quê, pastor? Porque você sabe que hoje a família está sendo uma instituição mais atacada na época de hoje. O diabo disse que veio para roubar, matar e destruir, então ele odeia a família. A perseguição à família, para distorcer a família, é algo que nos dias de hoje está sendo bem atacada. Eu estava vendo essa semana, acho que foi um vídeo que eu vi, que agora tem um tal de bebê, esqueci até o nome que dá, um bebê, reborn. Gente, o que é isso? As pessoas estão perdendo um amor às pessoas, de que buscar o seu filho, prefere ter uma boneca, um boneco dentro da sua casa. O que é que está acontecendo? Qual amor que as pessoas estão tendo hoje, que não consegue amar a sua casa, amar a sua família? Qual é a conquista que nós temos que ter para conquistar a nossa casa? Há quase 2 meses atrás, eu perdi o meu pai. Meu pai partiu. Ele partiu para a glória. Porque houve uma mudança no coração dele. Mas já eu conto um pouco o testemunho dele. E eu creio que Deus, ele fez a diferença. Porque é um homem que mesmo na sua idade, ele buscava o Senhor. E ele ensinou a mostrar isso a meus irmãos, a minha casa e a minha família. Então é importante que a gente venha estar atento nos dias de hoje, para que a gente venha proteger,
para que a gente venha ser uma atalaia dentro das nossas casas. Para que não venha deixar a nossa família se desviar para os caminhos errados, para os caminhos ruins, para os caminhos que venham trazer a destruição da sua casa. Temos que estar atento. Seja essa atalaia dentro da sua casa. Aqui em Gênesis, capítulo 2, 23, 24, você vê que aqui fala que a família é um projeto de Deus. Gênesis, capítulo 23 e 24. A família é um projeto de Deus. Vê o que diz aqui, no 23. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Essa será chamada mulher, porque por quanto do homem foi tomada. O 24. Portanto, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e apega-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Aqui Deus está instituindo o projeto família. Deus não fez um projeto falido. Deus não fez um projeto com defeito. Deus fez um projeto perfeito. A nossa família é um projeto perfeito de Deus. Deus, Ele criou o casamento. Deus criou o homem e a mulher para se tornar uma só pessoa, uma só carne. Então você veja que Deus, Ele quando criou o homem e a mulher, Ele fez perfeito. Ele criou você perfeito. Ele não criou você com defeito. Mas o mundo hoje está querendo fazer as pessoas ficar o quê? Defeituoso. Distorcendo tudo aquilo que Deus fez perfeito. Tudo aquilo que Deus fez perfeito, Ele quer fazer que o homem não venha ter esse conhecimento de Deus. Por quê? A palavra de Deus que no final dos tempos o amor do homem irá se esfriar diante de Deus. E isso está acontecendo. É algo que a gente vê nos dias de hoje. Por isso que eu digo, bato na tecla. Seja um atalaia na sua casa, na sua família. Conquiste a sua família para o Senhor. Seja diferente, que eles olhem para você e veja essa diferença. Eu sei dizer assim, família é difícil? É. Há problema dentro da sua família? Sim. Não vai deixar de ter. Pode ser no irmão. Pode ser dentro da sua casa, com um parente, com um tio. Mas o que nós temos que ser é diferente. A diferença tem que estar dentro de você. A diferença tem que estar dentro de você para que você venha fazer a mudança dentro da sua família, dentro da sua casa, para que você venha conquistar a sua casa. Porque como eu quero conquistar a minha família, se eu estou fazendo a vontade deste mundo? O que vai adiantar se eu estar compartilhando com coisas erradas e minha família vendo essas coisas? Como é que eu posso dizer que eu sou diferente? Eu tenho que ser diferente. Eu tenho que mostrar a ela o amor de Deus que está dentro de mim, para que meus filhos, para que minha esposa, para que a minha casa venha seguir aquilo que eu estou ensinando. Você sabe que o filho, ele sempre vai olhar para o pai. Se o pai, ele trabalha numa empresa, o filho vai crescendo, aprendendo a trabalhar em empresa. Se o pai trabalha ali fazendo bolo, como aqui nosso irmão Elias, na cozinha vai estar com ele vai aprender aquilo que o pai Elias está fazendo. Ele vai acompanhar isso. Se o pai vive em um bar, bebendo, se embriagando, o filho vendo aquilo, qual é a tendência que ele pode ter? Se o pai chega lá no telefone e vê mentindo, enganando, o que é que o filho está vendo? Qual é o ensinamento que você está trazendo para a sua casa? Para os seus filhos? Para a sua esposa? Qual a diferença? Qual o espelho que eu estou sendo dentro da minha casa para que eu venha trazer o reino de Deus sobre a minha família?
Se eu quero trazer o reino de Deus na minha família, na minha casa, tem que começar por mim. Eu ser diferente. Essa diferença ser dentro de mim. Aleluia, igreja. Amém. Aleluia. Aleluia. Seja um atalaia na sua casa. Seja um atalaia. Agora vem a pergunta. Quando é que nós perdemos o projeto de Deus? Porque muitos perdem sua família. O que é que causa isso a perder? Eu falei um pouco aqui no instante. Mas você abre aí em Provérbios 15, 27. Veja o que fala. Provérbios 15, 27. Se aí na frente tiver com o teclado mais rápido, eu agradeço. Aleluia. Poderoso Deus. Amém. O que agir com avareza perturba sua casa, mas o que odeia suborno viverá. Viverá. Muitas vezes ficamos nessa geração em busca do ter e esquece do ser. Muitas vezes. Pastor, o que significa avareza? Avareza diz apego excessivo e desordenado aos bens materiais, ganância e falta de generosidade. E avareza é vista como uma forma de idolatria, pois coloca os bens materiais acima de Deus e dos outros. Então, amado, você vê que muitas casas hoje, muitos pais hoje, eles se preocupam muito só no ter. No ter, no buscar, no ter. Se apega a tudo que é nesta terra e acaba esquecendo da sua família, que é o principal, que é sua maior riqueza, a sua casa, os seus filhos. Não tem tempo para sua esposa, não tem tempo para os seus filhos, mas tem tempo somente para o trabalho. Para o trabalho, somente não ter. É algo hoje que está destruindo muita família. O filho cresce, o filho se desenvolve, e no final o pai nem consegue enxergar a idade que seu filho já está. Não consegue. Porque ele só vem buscando no ter. E esquece de ser. A família tem que estar sempre ligada um com o outro. O diálogo, a conversa entre o pai e filho, esposa, esposo, tem que ser constante dentro da sua casa. Se você não há um diálogo dentro da sua casa, você está cavando totalmente uma cova, um buraco para que a sua família venha a ser destruída. O filho precisa do carinho do pai. O filho precisa do amor do pai. Eu disse hoje a um amigo meu que o mais importante de todas as coisas é você, pai, ser o melhor amigo do seu filho. Seja o melhor amigo, conquiste o seu filho. Traga o seu filho para perto de você. Traga o seu filho aos seus braços. Mas o porquê? Porque quando alguma coisa acontecer lá fora que você não vê, o seu filho vai ser o primeiro a correr para você e falar com você o que está acontecendo. Porque o que a gente vê hoje é que muitas vezes o filho tem medo de falar com o pai. As coisas acontecem, mas o filho tem medo, não quer falar, porque diz, não, se eu for, meu pai vai me bater. Meu pai vai brigar comigo. Então o que eu falo, igreja? Seja o melhor amigo, o melhor amigo, o melhor amigo do seu filho. Por isso que muitas vezes famílias estão sendo destruídas. Aquele projeto que Deus fez perfeito dentro da sua casa, para a sua família, você está dando brecha para Satanás destruir a sua casa. Feche essas brechas. Tranque essas brechas. Não deixe que Satanás ele entre dentro da sua casa. Marido e esposa, conversem. Conversem. Não deixe que o problema se acumule dentro da sua cabeça, da sua mente, dentro do seu coração. Se
Se existe um problema entre vocês, não deixe isso guardado, mas resolvam no mesmo dia. Porque quando você consegue acumular isso, anos a anos, chega uma hora que isso papoca. Por isso que é importante o diálogo. Por isso que é importante vocês em família estar orando. Por isso que é importante você estar ali sempre firme diante do Senhor. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Eu posso dar um testemunho sobre a minha mãe. Vou falar aqui sobre meu pai. Minha mãe, meu pai, ele era um homem, bota aí mais ou menos, meu Deus, eu tinha meus 15 anos de idade, 14 anos, 13 anos. Meu pai, ele bebia muito. Meu pai, ele totalmente era viciado no álcool. Meu pai, durante a semana, 3, 4 vezes, chegava em casa totalmente às quedas. Meu pai andava em casa de prostituição. Minha mãe, ela via tudo isso. Eu, pequeno, eu também participei e vi tudo isso acontecer na minha casa. Minha casa, minha família podia ser uma família totalmente destruída. Minha mãe podia dizer assim: eu não quero mais viver esta vida. Meu pai cansava de chegar às 5 da manhã, arrastando um pé de coqueiro e abrindo a porta com um pedaço de cigarro, achando que era a chave. Você vê as condições que ele andava. Mas eu quero falar isso, irmãos, porque quando você, dentro da sua casa, você toma uma posição de você ser firme no Senhor, você consegue transformar a sua família, a sua casa. Por mais que tudo aconteceu na minha família, isso na minha casa, minha mãe lutou pelo esposo que ela tinha. Minha mãe buscou, minha mãe foi lá, minha mãe chorava, mas batalhava. Eu, meus irmãos, quando era pequeno, eu lembro que meu pai chegou uma vez tão embriagado que ele pegou um cinto, ele saiu correndo atrás da gente para bater a gente sem a gente fazer nada, que a gente morava numa casa de andar, que os 4, eu e meus 3 irmãos, era 4 ainda, que os outros não tinham nascido. Eu lembro que a gente saiu pulando a casa do vizinho para não apanhar. Mas o que eu digo isso, que minha mãe, ela foi firme, ela lutou. E ela foi vitoriosa, porque ela mesmo assim, ela suportou, ela amou a sua família, amou o meu pai, e ela conseguiu a vitória através disso. Conseguiu a vitória. Mas pastor, como foi que tudo isso mudou? Houve um caminho. Deus, ele quer somente usar uma pessoa dentro da sua casa. Eu me converti. Eu fui o primeiro em casa. Eu fui o primeiro a ter essa mudança em casa. Minha mãe era muito católica. Eu também, bastante católico. Frequentador, crisma. Só não cheguei quase a ser coroinha, mas fui longe. Fui longe. E quando eu me converti, minha mãe, a cara desse tamanho para o meu lado, com raiva, porque não aceitava. Mas mesmo assim, eu me firmei diante do Senhor. E através da minha vida, minha mãe se converteu. Meu pai se converteu. Irmãos meus se converteu. Meu pai se libertou do vício, do cigarro, da bebida, da prostituição. Meu pai foi um homem que, após isso, intensamente buscou ao Senhor até o dia que Deus levou. Assim como a pastora Paula pregou na pregação, que vocês já ouviram, que ele tinha um costume, estava a família toda, mas tinha um horário que ele estava lá na televisão lá, ele ia pegar seu copo com água, ele parava tudo e orava ao Senhor. E eu sei que nesse momento ele está no braço do nosso Pai. Amém, amado? Então, o que eu digo a você, seja um atalaia na sua casa. Deus te escolheu para influenciar a sua família. Você precisa tomar somente uma posição. Somente uma posição.
Assim que você tomar uma posição de mudança, saiba que Deus ele vai usar a sua vida. Amém? Aleluia. Aqui em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Olha o que fala aqui. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e o pior do que o infiel. Olha que palavra forte. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, não tem cuidado dos seus, e principalmente da sua família, negou a fé, e é o pior do que o infiel. Amado, essa palavra é muito forte. Muito forte. É algo mandamento do Senhor que você venha realmente amar a sua família. Deus pode fazer coisas maiores através da sua vida. Deus pode fazer coisas maiores por amor a você. Ele pode fazer coisas grandes por amor a você. Porque o amor é algo que mexe em nossos corações. O amor é aquilo que Deus ele criou quando Ele mandou o Filho dele, Jesus Cristo, à cruz do Calvário, morrer por mim e por você. Então você veja que o amor de Deus é um amor que transforma, é um amor que muda, é um amor que faz a diferença dentro das nossas vidas, dentro da nossa família. Seja o atalaia dentro da sua casa. A Bíblia fala que Deus amava Davi. E Davi morre, Salomão assume o reinado. E Salomão se desvirtua e Deus se indigna com Salomão. E agora Deus vai trazer uma punição sobre Israel. Só que Deus vai poupar por causa de Davi. Mas Davi já estava morto. Você vê que o amor de Deus, quando Deus ama aquele que o busca, Deus ele pode transformar, mudar a sua família, a sua casa, por causa de você. Por amor que você tem a Deus. Davi era o homem segundo o coração de Deus. Salomão, seu filho, pecou. Deus se irou. Mas por amor a seu pai, Davi, Deus poupou a Salomão. Viu que o amor, quando você busca, Deus pode fazer grandeza na sua vida? Vê aqui em 1 Reis 2:12 que diz, ó bem, isso aqui que eu consegui abrir? Eu estou mais rápido que o teclado está ali, né? 1 Reis 11, versículo 12. Queria que abrisse esse versículo. Ó, tá aí. Vamos lá? No entanto, por amor a Davi, o seu pai, não farei isso enquanto você viver, e eu o tirarei da mão dos seus filhos. Por o quê? Amor a Davi. Olha o que Deus falou. Por amor a Davi. Deus vai dar o livramento a seus irmãos e a seus filhos por amor a você. Deus ele vai fazer grandes coisas na sua casa por amor a você. Mas pastor, eu tenho um irmão que ele é torto, ele é errado. Eu tenho uma família que totalmente faz coisas que não agradam o coração de Deus. Mas se você conseguir ficar intercedendo, buscando, sendo um sal da sua casa, da sua família, Deus ele vai poupar a vida do seu irmão, da sua família, por amor a você. Por amor a você, Deus ele vai transformar a sua casa. Mas pastor, não tem jeito. Eu vejo ele perdido. Eu vejo ele na droga. Por amor a você, Deus vai livrar ele da beira da morte e vai trazer ele para os braços dele. Por amor a você. O que Deus quer é que você seja apaixonado. O que Deus quer é que você seja íntegro, fiel a Ele. É aquilo que Ele fez com Davi. Aleluia! Vou te dar 3 exemplos do compromisso de Deus com a família. 3 exemplos que Deus, Ele tem compromisso com a família. Aleluia! Posso ouvir um glória a Deus?
Está muito silêncio. Amém? Aleluia. A família de Noé. Gênesis capítulo 7, versículo 1. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que é... O quê? Tenho visto que é justos. Tenho visto que é justo. Cadê? Me perdi aqui. Diante de mim nesta geração. Então você vê que Deus, Ele viu em Noé o que? Justo. Seja você, seja eu justo diante do Senhor. Para que Deus venha olhar isso dentro de mim, dentro de você. Você acha que Noé, naquele momento, ele teve problema? Sim. Você imagine quando Deus falou a Noé: Noé, chega aqui, Noé. Ó, você vai ter que fazer essa arca num lugar que não tinha água. E não estava chovendo, não chovia. E Noé começou a construir aquela arca. Noé começou a fazer aquela arca. Provavelmente, os filhos podiam ter na hora: pai, tu tá louco, pai? E você fazer uma arca aqui no lugar desse? O que as pessoas vão pensar de você, pai? Mas Noé não olhou isso. Porque Noé era justo ao Senhor. Ele confiava em quem estava buscando. Ele sabia quem estava com ele. Ele sabia quem estava falando com ele. Ele sabia do amor, do compromisso que ele tinha com Deus Altíssimo. E Noé começou a fazer aquela arca. E quando a arca estava pronta, estava lá prontinha, aí Deus foi lá e disse: Noé, entra tu e toda a tua casa na arca. Olha que coisa linda. Noé, entra tu e toda a tua casa na arca. Imagine quando as portas abriu lá, Noé pegou sua esposa, seus filhos e viu entrando dentro da arca da salvação. E como é que está a sua arca? Como é que está a sua arca diante do Senhor, da sua família? Para que você venha ser esse espelho, para que você entre na arca do Senhor, junto com sua casa, junto com seus filhos, junto com sua esposa, junto com seu esposo, junto com seus familiares. Seja justo diante do Senhor. Seja fiel diante do Senhor, que o Senhor, Ele é justo com você. Deus, Ele tem compromisso com a minha família, com a sua família. Aleluia! Glória a Deus. Segundo exemplo, família de Ló. Sodoma e Gomorra, Deus decide destruir. Mas Deus manda anjo na casa de Ló para ele sair com sua família. Que Deus fiel, hein? Vê que Deus, Ele tem compromisso com a família, com sua casa. Sodoma e Gomorra estava para ser destruído, mas lá tinha um servo de Deus, um homem que buscava a Deus, que temia a Deus, chamado Ló. Deus vai lá e manda anjos. Vai lá, tira Ló daquela cidade e sua família, que eu vou destruir aquela terra. Gênesis 19:16. Gênesis 19:16. Ele, porém, demorava-se, e aqueles homens lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e puseram na fora da cidade. Pena que a esposa de Ló olhou para trás e virou sal. Infelizmente. Não vou entrar nesse detalhe porque aconteceu. Mas Deus, Ele foi fiel. Resgatou a família. Aleluia! Posso ouvir um glória a Deus? Dê um aplauso para o Senhor. Aleluia. Deus tem compromisso com sua família. Deus tem compromisso com você, na sua casa. Terceiro ponto. Raabe. A Bíblia diz que Deus dá uma ordem a Josué para destruir Jericó. E ali encontrou uma prostituta chamada Raabe.
E esta mulher se coloca em uma posição de interceder pela sua família, dizendo: olha, promete para mim que vocês não vão nos destruir, nem a mim, nem meu pai, nem minha mãe, nem meus irmãos. Olha o que Raabe falou. Raabe era uma prostituta. Ela tinha visto e ouvido o que ia acontecer em Jericó. Aí que foi que eles disseram? Trato feito, Raabe. Mas quando fala trato feito, mas você tem que trazer para a sua casa o teu pai, a tua mãe, seus irmãos, e colocar um lenço vermelho na janela, para que quando chegar para destruir, saberemos que ali naquela casa encontrará a sua família. E assim Raabe fez. Colocou lá o lenço vermelho. Quando o povo de Israel entrou lá para destruir, a família de Raabe foi poupada. Mas você vê que Raabe era uma prostituta. Era uma prostituta. Você imagine como a família dela já estava vendo ela. Então tinha perdido aquele amor por Raabe? Poderia não acreditar mais em Raabe. Mas naquele momento Raabe teve uma mudança na vida dela. Ela teve uma mudança na vida dela. Por isso que a família, o pai acompanhou Raabe, foi tudo para casa. E a família foi salva. A família foi salva. Deus tem compromisso por família. A salvação, ela entrou por uma pessoa. A salvação da família, ela pode entrar por uma pessoa. Você vê aqui que entrou pelo Noé, depois por Ló, depois por Raabe. A salvação da sua casa, da sua família, ela pode entrar por você. Seja esse espelho dentro da sua casa. Decida querer: Senhor, eu quero resgatar a minha família para o Senhor. Não deixe que as coisas desse mundo lhe atraia, lhe esfria diante do Senhor. Mas seja o espelho para que a sua família, a sua casa venha ver algo diferente de você. Que você venha ser esse espelho, refletir o amor, o caráter de Deus dentro de você. Para que você venha conquistar a sua casa. Que a coisa melhor que tem é quando você está junto com sua família. A sua maior riqueza não é a sua casa. A sua maior riqueza não é o seu carro. A sua maior riqueza não é sua chácara, não é sua fazenda, não é seus gado, não é o patrimônio que você tem, não é o dinheiro que você tem. A sua maior riqueza é a sua casa, é a sua família. Essa é a sua riqueza. Porque tem pessoas que esquecem a sua família pelos bens materiais deste mundo. Nós temos que, primeiramente, buscar o reino de Deus. Eu não estou falando a vocês que você ter bens, ter riqueza não é errado. Eu estou falando a vocês que, primeiramente, seu coração tem que estar totalmente apaixonado por Deus. E pela sua casa, pela sua família. Porque as outras coisas serão acrescentadas diante de ti. Porque, amado, quando você ama, quando você está com compromisso com o Senhor, a riqueza do Senhor, Ele vai entrar dentro do teu coração, dentro da sua vida. Deus vai te abençoar em todas as áreas. Mas por quê? Porque o Senhor sabe que os bens que Ele dá a você não vai lhe prender. Então ame a sua casa, ame a sua família. Aleluia. A salvação da sua família tem que ser por você. Tem que ser por você. Assuma uma postura. Seja diferente. Seja diferente. Tome uma decisão de mudança dentro de você. Porque quando você assume uma postura, você tem uma mudança dentro de você. Deus, Ele vai começar a trabalhar dentro da sua casa, dentro de você, para que você venha conquistar a sua família. Amém, igreja? Glória a Deus, aleluia, aleluia. Veja aqui em Josué, versículo 24, 15. Veja a mudança de postura que houve aqui. Lá em Josué, versículo 24, 15. Amém?
Josué tomou uma posição. A sociedade estava totalmente corrompida. Totalmente corrompida. A sociedade naquela época totalmente estava destruída. Mas Josué decide tomar uma posição. Olha o que fala aí o versículo. Versículo 15. Porém, se vos parecer mal aos vossos olhos, servi ao Senhor, escolhei hoje a quem servivais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pois eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A decisão tem que ser sua. A mudança de postura tem que ser sua. Para que Deus ele venha totalmente mudar a sua família. Então, por mais que as coisas estejam diferentes ao seu redor, você tem que ser diferente naquele local. Você tem que ser o espelho naquele local. As pessoas têm que olhar para você e ver o brilho do Deus que você serve dentro de você. Você tem que aprender a dizer não ao mundo. Porque muitos crentes hoje, ele para agradar o outro, acaba cometendo coisas erradas. Muitos crentes hoje, ele quer pregar, Senhor, me leva para Israel, Senhor, me leva para a África, Senhor, me leva aí para o Iraque, para onde for. Mas ainda não transformou a sua família. Como é que eu quero ir para a África, para a Ásia, pregar o Evangelho, se eu mesmo não conseguir ainda atrair a minha casa para o Senhor? Esteja uma mudança de postura. Seja você o maior evangelista da sua casa e transforme a sua família. Seja você. Seja você a Bíblia da sua casa. Para que as pessoas venham ver a diferença dentro do seu coração. Deixe que o Espírito Santo ele inunda, ele transforme o seu ser. Se eu quero a minha família salva, eu tenho que começar por mim. Eu tenho que ser essa diferença da minha casa, dentro da minha família. Amém, igreja? Deixe que o Espírito Santo ele inunda você nesta noite. Creio que o Senhor, ele está aqui para transformar a sua família. Sabe que família é algo que Deus gerou dentro do coração dele. Foi um projeto perfeito que Deus fez. Não deixe que o diabo venha destruir a sua casa. Pastor, mas eu estou fraco, eu não consigo. Busque ajuda. Busque o seu pastor. Peça ajuda, converse com ele, se fortalece com ele. E se encha do poder de Deus. Deus é o Deus de poder. Deus é um Deus de autoridade. Deus é um Deus de milagre. Deus é um Deus de milagre. Tinha um jovem, que o pai era pastor. E esse jovem ele entrou na vida de homossexualismo. E o pai, mesmo assim, ele não conseguia aceitar essa situação. Mas o pai, mesmo assim, amou o seu filho. E ele sempre, nunca parou de orar pelo seu filho. E ele disse, pai, ele dizia ao filho, filho, eu vou ver você ainda pregando o Evangelho. Filho, eu vou ver você ainda pregando o Evangelho. O pai, cansado de buscar ele em certos locais, e dizia, filho, eu vou ver você ainda pregando o Evangelho. A palavra tem poder. A palavra tem autoridade. Eu sempre falo lá na empresa, lá no Mangá, e quando estou lá com clientes, eu digo, profetize sempre palavras de bênção, porque você vai colher bênção. Mas por quê?
Você vê que lá em Gênesis capítulo 1, Deus quando criou os céus e a terra, Ele criou com o quê? Com a palavra. Façamos. Deus é o quê? Nosso Pai. Nós somos o quê? Filho. Filho é o quê? Herdeiro. E se eu sou herdeiro, nós somos o quê? Nós temos o quê? Autoridade. Então quando você fala, tome cuidado com aquilo que você fala, porque você tem autoridade. Porque você é filho do Altíssimo. Você é filho do Rei Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Você, quando abre a boca, profetiza grandezas. Deus vai operar grandezas sobre a sua casa, sobre a sua família. Quando você abrir a sua boca, abra com autoridade e dizer: Senhor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Senhor, eu vejo meu filho, eu vejo minha filha na mão do Senhor. Ah, Senhor, eu vejo meu irmão que está na droga. Senhor, ele aqui no púlpito pregando o evangelho. Tem autoridade, assim como esse pastor, ele sempre liberava a palavra. Por mais que ele via o filho tudo errado, por mais que ele via um caos no filho, mas ele trouxe aquilo à existência para o filho dele. Isso aconteceu, o filho se converteu, o filho hoje é um pastor. Aleluia! Tenha essa ousadia, tenha essa autoridade, que Deus ele vai transformar a sua vida. Uma coisa que eu aprendi há muitos anos: eu nunca chamei meus filhos de burro. Eu nunca chamei meus filhos de que eles, vocês faz tudo errado. Nunca fiz isso. Sempre abençoei a vida dele. Desde o nascimento, assim que peguei, abençoei ao Senhor, entreguei na mão do Senhor. E sempre dizia: você é o melhor. Você vai conquistar. Você vai chegar longe. Meus filhos nunca reprovaram nenhuma matéria. Nenhum. Sara já está no 3º ano, 4º ano, né? Né? 4º? 5º período chama, né? 5º período. Né? Então, seja esse pai que você ame seu filho, que você traz palavras de bênção sobre a sua casa. Seja essa mãe que você elogia seu filho. Que você ama a sua casa. Que você ame. Veio uma lembrança aqui agora de José. Você imagine, vocês conhecem a história de José. Eu não vou falar aqui a história toda. Mas você imagine o que José passou. José se tornou governante. De repente, os irmãos que maltrataram, que fizeram com ele. Quando José viu os irmãos, a Bíblia fala que José, ele saiu e chorou. Mas ele não chorou de raiva da sua família. Ele não chorou aquilo pelo que os irmãos fizeram com ele. Mas chorou de amor à sua casa, à sua família. Então não deixe que esse rancor, que essa raiva traz dentro de você. Pastor, mas eu não consigo falar com meu irmão. Eu não consigo falar com o meu filho. Deus ele quer quebrar essa barreira essa noite sobre a sua casa. Você tem que liberar esse perdão diante da sua casa, diante da sua família. Você tem que conversar assim com o seu irmão. Você tem que ser a luz da sua casa, para que você venha trazer a salvação da sua casa, para que todos venham entrar na arca junto com você. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém, igreja? Vamos ficar de pé. Eu quero orar por vocês. Lembre-se, seja você o maior evangelista da sua casa. Transforme a sua família através de sua vida. Você é um canal de Deus aqui nessa terra. Você é um canal de Deus aqui nesse lugar. Você é um canal de Deus dentro da sua casa. Você é um canal de Deus dentro da sua casa. Você vê que Deus, ele sempre usou o homem para as coisas que aconteceu nesta terra. O que aconteceu?
O mar vermelho foi aberto, porque Deus usou um homem. Deus quer usar você para ganhar sua família. Deus quer usar você para ganhar sua casa. Deus quer ganhar você para que você venha ganhar esta terra. Aleluia. Glória a Deus. Feche seus olhos. Aleluia. Pai querido, Pai amado, Pai santo, digno de glória, de honra e de louvor. Deus, obrigado, Senhor, por essa noite, Senhor. Deus, obrigado pela essa palavra que foi liberada aqui sobre cada vida que está aqui, meu Deus. Deus, que esta noite seja uma noite de transformação, meu Pai, familiar, meu Deus. Deus, em nome de Jesus de Nazaré, que cada um que está aqui, meu Deus, seja uma atalaia, meu Deus, aí na sua casa, Deus, na sua família, meu Deus. Em nome de Jesus de Nazaré, eu declaro, meu Pai, uma noite de vitória, eu declaro uma noite de libertação, em nome de Jesus, sobre cada família. Deus, derrama sabedoria e entendimento sobre cada um que está aqui, meu Deus. Derrama um amor, meu Pai, imenso. Oh Espírito Santo de Deus, oh Espírito Santo de Deus, vem, meu Pai, nesta noite, Senhor, fazendo o teu milagre sobre cada casa, em nome de Jesus de Nazaré. Eu declaro esta noite, noite de vitória. Eu declaro esta noite, meu Pai, que família está sendo liberta, família sendo curada, pelo teu nome, meu Deus, o nome poderoso, o nome santo, o nome digno de glória, de honra e de louvor, porque teu nome tem autoridade, o nome do Senhor tem autoridade, o nome do Senhor é poderoso. E eu declaro, meu Pai, nesta noite, meu Deus, que cada um que está aqui seja uma atalaia, seja usada pelo Senhor, seja usado pelo Senhor, em nome de Jesus de Nazaré, meu Pai. Eu quebro agora, eu anulo agora toda a obra de Satanás, toda obra que vem quer destruir a família, eu anulo, eu repreendo agora, em nome de Jesus de Nazaré. Em nome de Jesus, todo espírito que traz contenda, todo espírito que traz confusão, que traz briga na casa, na família, eu digo agora, Satanás, bate em retirada, em nome de Jesus de Nazaré. Em nome de Jesus, declaro as famílias libertas. Eu declaro essa noite famílias curadas. Eu declaro essa noite famílias sendo restauradas pelo teu nome, o nome do Senhor Jesus, o nome que tem autoridade, o nome que tem poder, o nome que tem ousadia, o nome que está acima de todos os nomes, o nome de Oxadai. Aleluia. Senhor, opera teu milagre. Espírito Santo, inunda aqui esta noite, inunda sobre cada família. Eu libero, meu Pai, o teu poder. Eu libero, meu Pai, a tua unção. Eu libero, meu Deus, sobre cada um esta noite, Senhor, aqui. Aleluia. Oh Espírito Santo, como nós te amamos. Nós te amamos. Tu és lindo. Tu opera maravilha agora. Tu opera maravilha agora. Recebe, igreja. Recebe agora, igreja. Deixa que o Espírito Santo fale ao teu coração. Oh, igreja, começa a falar com Ele. Lembre-se que tua palavra tem autoridade. Lembre-se que tua palavra tem autoridade. O Senhor está ouvindo o teu clamor. O Senhor está ouvindo o teu clamor. Oh, Espírito de Deus, opera, Espírito Santo, opera, meu Pai. Venha curando agora, Senhor, todo rancor. Venha arrancando agora, Senhor, toda mágoa. Senhor, em nome de Jesus de Nazaré, em nome de Jesus, aleluia. Espírito de Deus, vai quebrando agora, meu Pai, toda amarração. Oh Deus, toda amarração que há na família, eu quebro, eu anulo, eu repreendo, em nome de Jesus de Nazaré. E declaro libertação, meu Pai, Senhor, sobre essa casa, em nome de Jesus de Nazaré. Em nome de Jesus, todo espírito de pilintra, eu repreendo. Saia dessa família, em nome de Jesus. Eu libero agora, meu Pai, aqui sobre cada um. Deus, sobre cada vida que está aqui, eu libero, meu Pai, o teu poder agora, a tua unção. Deus, derrama um espírito de ousadia. Senhor, derrama agora, meu Pai, uma unção de poder. Senhor, que dê ousadia a cada mulher,
a cada homem que está aqui, Senhor, para que ele venha ser uma atalaia dentro da sua casa, para que ele venha ser uma atalaia dentro da sua família, em nome de Jesus de Nazaré. Receba do Senhor nesta noite, receba do Senhor esta noite, Deus, que cada clamor que foi levantado aqui pela sua casa, recebe como incenso, meu Pai, diante do teu altar, recebe como incenso diante do teu altar. E o Deus do milagre está fazendo, operando agora. O Senhor do milagre está operando sobre a sua casa, sobre o seu filho, onde ele estiver agora. Senhor, está enviando anjos para operando milagres, libertando a sua casa, libertando a sua família. Creia no poder de Deus, creia no poder de Deus, e deixe que a unção de Deus derrame sobre a sua casa, em nome de Jesus. Amém e amém. Dê um brado de vitória para o Senhor, um aplauso para o Senhor, somente para Ele.